E aí, meu amigo? Oi, Levi. Tudo jóia? Tudo em paz? Como é que você Graças a tá? Deus. Tô bem, graças a Deus. E aí? Vou, vou tentar aqui adicionar o Adalberto, só um minutinho. Boa tarde, Jorge. Vou ver se eu coloco esse aqui numa posição mais. Show. Boa tarde. Deixa eu tentar achar o Adalberto aqui. Você tá me ouvindo bem, Leonato? Sim. Perfeito. Tá, Perfeito. né? Tá muito Show. boa a qualidade de imagem, também tá ótima, o Levi. Beleza. Eu tô aqui tentando adicionar o Adalberto, tá dizendo aqui que tá dando um erro pra ele. Deixa eu mandar aqui um outro convite. Pronto, aí sim chegou o mestre. Tudo bom, Adalberto? Bom, meus amigos, como vão? Boa Tranquilo? tarde. Só Show. sou o mestre de obras, né? Sou uma atividade de obra, esse serviço aqui. Tranquilo, né? Pronto. Show. Levei satisfação. Deixa esse Amigo Satisfação, meu Nonato, amigo. tamo juntos. pra lá. Tamo junto. Eu vou iniciar aqui. Pessoal, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, dona Ilma, tudo bom? Eu me chamo Levi e nós vamos aqui, neste momento, falar dessa live sobre a DEFIS, certo? Inclusive, ontem tivemos novidades sobre ela. E queria primeiro apresentar quem está participando para vocês. Quem participa aqui conosco é o mestre Adalberto, né, que é contador, um profissional de bastante experiência na área. E meu amigo Nonato, né, auditor fiscal da Cefaz, viu? Auditor fiscal da Cefaz, que cuida da parte do Simples Nacional. E que se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre a questão do posicionamento do fisco, alguma coisa nesse sentido, vocês podem perguntar aqui na live, fiquem à vontade, pode perguntar qualquer dúvida, tá bom? Que nós estamos aqui para ajudá-los. Pessoal, obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês para a gente ter esse bate-papo com todos que nos acompanham. E iniciando sobre a Defis, né? Como a gente temos, digamos assim, um público variado dentre profissionais e inclusive até estudantes, né? Eu queria pelo menos iniciar falando sobre o que é a Defis, tá certo? O significado de Defis, para quem nos acompanha, é Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, tá? Quem é que deve enviar? São as empresas optantes pelo Simples Nacional, referente, no caso de 2021 agora, enviamos referente ao ano de 2020, certo? E nessa declaração nós enviamos informações diversas, como, por exemplo, o número de empregados, a questão a respeito de até doações eleitorais, tem essa informação específica lá, a questão de distribuição dos sócios, de prolabore, distribuição de lucros, enfim, informações variadas. E aí, nesse bate-papo de hoje, né, a gente vai, na verdade, trocar uma ideia sobre alguns pontos dessa declaração, né, que a gente acha mais interessantes. E aí, eu queria inicialmente perguntar ao meu amigo Nonato e, consequentemente, ao Adalberto. Em se tratando, por exemplo, do inventário, né? Nonato, qual é a importância, né, para o fisco quando vocês olham, por exemplo, para o inventário? Chega, ele riu. O Alberto já tá rindo, né? Tá me Então, ouvindo bem, Nonato, aí? tô te ouvindo bem, né? Ah, pronto. Aí eu queria te perguntar, Donato, quando vocês, por exemplo, visualizam, digamos assim, a defis de um contribuinte, certo? Quando vocês olham, quais, digamos assim, são os principais erros que vocês detectam, principalmente no tocante à questão de saldos iniciais, de inventário, etc. Bom, inicialmente eu ia agradecer o espaço, né? E agradecer também a você e depois ao Adalberto. Adalberto foi a minha primeira experiência com live aqui no Instagram, né, Adalberto? Tá lembrado, né? Afinal, uma experiência bastante interessante. Mas, enfim, e falar também tanto para o Adalberto, para o Levi e para os colegas que estão nos acompanhando nesse momento, né, contadores,
estudantes, enfim, amigos, de dizer que esse momento, assim, é um momento de abertura e de diálogo, né? Tem sido uma postura muito gratificante da Secretaria de Fazenda, pela nossa secretária, a doutora Fernanda, no trato dessa relação contribuinte com as entidades de classe, como seria uma delas, como o CONDEPOM, né? Então, é um passo valoroso para que a gente faça as considerações sobre alguns pontos importantes. E, no momento aqui, nós estamos tratando das DEFIs, né? Inicialmente, a colocação de que a DEFIS ela não é colocada junto à Secretaria da Fazenda. Ela é uma declaração de obrigação a ser cumprida pelo Federal do Brasil. Ela não é obrigação para a Secretaria. Não sei se é só para mim, certo? Desculpa, está dando uma falhazinha no seu áudio. Não sei se é em função aí da posição do próprio celular. Não sei se os colegas também estão com alguma dificuldade de ouvir, mas está dando alguns cortes no seu áudio. Talvez fosse aqui, deixa eu desligar aqui o ventilador, mas eu acredito que... Olha, melhorou assim. Às vezes, quando a gente deixa o celular apoiado sobre a mesa, né, a parte do microfone fica embaixo, fica um pouco comprometida, mas talvez agora melhore sim. Agora melhor, então, de fato... Melhorou. Melhorou demais. Inclusive, até o close ficou bacana, viu? Agora... fazer como nosso colega Orlando. Já, os cabelos já estão indo embora, né? É o telhado, né? Mas, assim, como eu estava dizendo, não sei se cortou, mas para os colegas, que a DEFIS ela é uma declaração que ela não é de obrigação a ser cumprida perante as fazendas públicas estaduais, nem as fazendas públicas municipais. Ela é de obrigação a ser cumprida perante a Receita Federal do Brasil, tá certo? Para aquelas informações econômicas, fiscais, sociais e dos tributos pagos no decorrer do ano calendário a que ela se refere, tá? Isso é um ponto a ser considerado, tá? Por que um ponto a ser considerado? Porque tanto o fisco municipal como o fisco estadual, eles não têm poder de autuação por descumprimento da obrigação acessória DEFIS. Somente quem tem este poder, tá certo, de autuação fiscal pela não entrega, tá certo? E aí não é a multa para a DEFIS, tá certo? Porque a DEFIS não tem multa, tá? É a entrega dos PGDAs contidos nesta declaração. Que fique bem claro, DEFIS não tem multa, tá certo? Quem tem multa são os PGDAs não entregues, né? Mas a DEFIS, ela cumpre um importante papel, por quê? Porque tem lá, no parágrafo, deixa eu ver aqui, só para me reportar um pouco, tem aqui no artigo 72, parágrafo 5º, que ele é bem claro, né? Que ele diz que as informações prestadas pelo contribuinte na DEFIS serão compartilhadas entre as receitas e os órgãos de fiscalização tributária do Estado, do Distrito Federal e do município, tá? Então, é aí a ancoragem, tá certo? Que o fisco distrital, estadual e municipal faz na atualização dos seus cruzamentos com aquilo que está declarado na DEFIS, ok? Então, isso aí é um ponto bastante interessante a ser considerado. Os colegas, vocês podem até me interromper, me esclarecer e acrescentar, se for o caso, o colega Levi, o colega Adalberto, a gente tem que considerar o seguinte, que hoje, os fiscos federal, o fisco federal, estadual e municipal, eles estão muito mais preocupados com a questão da autorregularização, com a questão dos cruzamentos, tá certo? Que são feitos no âmbito das malhas fiscais de cada ente federado, tá certo? Com aquilo que a gente já tem na nossa base,
com aquelas informações que estão, que nós podemos buscar e podemos confrontar. E a gente da Secretaria da Fazenda do Estado, tá certo? Vocês são sabedores, a proposta da palavra que foi tocada, né, daí, Levi, o inventário, né, a questão do inventário que foi dispensada, tá certo? A apresentação do inventário através do SPED, né? E pela instrução normativa, salvo engano, 42/2020, né? E acabou dispensando da entrega do inventário. E aí, cabe um dado estatístico para vocês, colegas, e para todos que nos acompanham. O índice de omissão, tá certo? Na vigência da AFD, tá certo? De entrega da AFD, chegou a 70%, tá certo? Chegou a 70%. Tanto que 70% dos SPED estavam sendo enviados sem informação no inventário. Não, deixavam de ser enviadas, não enviavam, a omissão chegou a 70%, tá certo? Então, chegou-se à conclusão, tá certo? Como é que nós iríamos buscar? Que projetos nós iríamos buscar para essas informações? E aí cabe uma retrospectiva no sentido de que vocês lembram daquela famosa Instrução Normativa 77, que ela propiciou a autorregularização, né? E ali nós tínhamos a questão das compras, das aquisições, das vendas, né? E nós íamos buscar, tínhamos um dado, Adalberto e Levi, que era interessante, que nós íamos buscar aquelas informações, inicialmente nós procurávamos, olhávamos pela DIEF, tá certo? E começamos a perceber, olha, não tem DIEF, então vamos olhar a DEFIS desse contribuinte, né? Vamos aproveitar esta declaração da DEFIS e vamos olhar. Não tem DIEF, olhávamos a DEFIS. E o resultado é que nós entendemos o seguinte, que para nós, enquanto fisco, tá? A riqueza de declarações que traz dados, que traz a DEFIS, para nós era muito mais relevante do que propriamente somente a informação do inventário, da entrega do inventário na FD, ok? E tem um dado que cabe uma colocação bem interessante para que as pessoas entendam por que determinadas coisas acontecem ou deixaram de acontecer. Tem um artigo, e aí eu gostaria, interessante, porque a gente, quando trata de administração tributária, quando trata da relação fisco-contribuinte, a gente tem sempre que ter em mente a questão de natureza legal, né? Porque o que nos pauta, o que pauta o fisco em relação ao contribuinte é a legalidade. E aí tem um artigo, Adalberto e Levi, muito interessante, que é o artigo 64, né? Poucas pessoas olham esses artigos, porque a gente olha mais aquelas coisas que nos dão mais impacto, que nos interessam, né? Tem um artigo 64 que ele dizia o seguinte, que ele diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão instituir obrigações tributárias acessórias ou estabelecer exigências adicionais e unilaterais relativamente à prestação de informações e apresentação de declarações referente aos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional, além das estipuladas ou previstas nesta resolução. E aí ele dizia o seguinte, o disposto no caput não se aplica às obrigações e exigências decorrente de norma publicada até 31 de março de 2014. Tá? Olha que interessante, 31 de março de 2014. E nós fomos exigir a FD, se vocês estão lembrados, salvo engano, 2015. Se a memória não me falha, teve a Instrução Normativa 56... 54. 2016. 54 2016. 54 de 2016. Ou seja,
praticamente afrontando a esse dispositivo legal, tá? E aí o fisco também, essa resolução 140, né, que a gente considera como a Bíblia do Simples Nacional, eu tenho visto assim, muitas pessoas se referirem, e de fato porque na realidade é como se ela fosse o regulamento dos tributos do Simples Nacional. Tudo está lá. Dizer, né? Eu até costumo dizer, Nato, que para que se compreenda de forma ampla o regime unificado de arrecadação, de recolhimento dos tributos, o próprio Simples, você precisa andar debaixo do braço com a Lei Complementar 123 com a Resolução número 140, a de 2018. Inclusive, eu estou até verificando aqui o artigo 64, que contempla tudo isso que o senhor está afirmando. É verdade. E o artigo 25 traz daquela conexão existente entre o fisco federal e os estaduais e municipais, no que diz respeito à transição de dados que são coletados através da DEFIS. Né? No artigo 25 a gente identifica isso também, nessa própria norma, ou seja, na resolução do 140. Perfeito. Exatamente. Eu vou até colocar no comentário aqui a base legal para ficar mais consultado. Como, Donato? Nós estamos um papo aberto, os colegas que estão participando, estão acompanhando também, podem interagir, que eu acho bastante salutar. Mas... Perfeito. Pois não, diga. Não, eu só ia mencionar que você falou da FD, né, que o Eliezer deu um comentário interessante, que a cobrança da FD para as empresas do Simples foi a partir de janeiro de 2017. É porque a IN realmente veio em 2016 com a cobrança valendo em 2017. Veio em 2016. Para iniciar em janeiro de 2017. Uma outra, tá certo? E depois veio uma outra, inclusive diminuindo as exigências. Salvo engano, e o doutor Eliezer, que nos acompanha, na época, era nosso coordenador, né? Verdade, veio uma desobrigando a questão dos itens, não foi, Donato? Acho que está com um pequeno delay no áudio, mas teve uma outra que veio desobrigando a informação. Os itens nas saídas. Né, sobre as saídas e tudo mais, foi até um pleito do próprio Conselho Regional, juntamente com outras entidades. É porque a primeira ela tinha uma estrutura de informações exigíveis de maior complexidade. E veio uma segunda, tá certo, que alterou a primeira, diminuindo essa complexidade, diminuindo a carga de dados. Né? Estamos bem lembrado e bem colocado isso. Até vou lançar, viu, aproveitando o cenário, que é uma pergunta muito frequente nos grupos que a gente participa aqui, só para fazer um apanhado, até atendendo a quem chegou agora, acho que o Levi também deve ter visualizado em várias oportunidades esse mesmo questionamento. Então, para esse exercício, na verdade, para a DEFIS agora em 2021, nesse mês de fevereiro, na competência de fevereiro, que alguns contribuintes estavam acostumados, em virtude da exigência do SPED, para essas empresas do Simples enviarem o inventário, com a morte do próprio SPED para as empresas do Simples, o inventário agora, os dados correspondentes ao inventário, eles virão através da DEFIS. Então, não vai ter nada que venha de forma paralela para a entrega desse inventário. O valor do estoque final e inicial, né? O estoque, os valores do estoque consolidada. Deu uma travadinha, Levi? Eu não te ouvi. Levi, se você puder. Deu até uma travadinha no seu áudio. No caso, tá, eu acho que a tua internet deve estar oscilando um pouco, porque é só a tua tela que está girando aqui para mim também. Pronto, agora eu estou lhe ouvindo bem. Esse horário, ele realmente tem algumas turbulências, mas nós vamos vencer. Pronto. E o que eu estava dizendo, justamente, Donato, era sobre, nesse ano, os dados correspondentes a saldos de inventário, eles serão explorados através da DEFIS. É só para que você fizesse aí esse registro adicional, né? Sobre a questão do inventário, né?
Isso, para fazer esse fechamento, respondendo de forma plena as dúvidas que alguns ainda têm. Será que vai vir alguma obrigação paralela? Respondendo de forma plena, nós vamos nos ater, tá certo, à declaração do estoque inicial e final declarado na DEFIS, né? Que esse ano era para ser entregue agora, no dia 31 de março, tá? E por conta da resolução 159, né, de 29 de março de 2021, o prazo foi para 31 de maio, né? Ela foi postergada a sua entrega para 31 de maio. Inclusive, você já havia previsto, já estava previsto, né, de maneira mais prática, não era, Nata, através da resolução número 158. Considerando que a DEFIS ela não tem multa, e o que a multa é realmente, como você bem registrou no início, né, sobre as declarações que não foram enviadas. Sobre os PPAs, isso. Isso. Como a de abril foi prorrogada, automaticamente a DEFIS também foi. Era uma previsão, né? O ano embora isso, eu confesse para você que, na realidade, nem todo mundo que participa lá da Secretaria Executiva, do Comitê Gestor, estava de acordo aí com essa postergação, né? Mas, enfim, foi a maioria e, novamente, alterou-se. O ano passado, né, essa postergação aí foi para maior, salvo engano, para 30 de junho, né? Então, foi 30 de junho. Um prazo maior para a entrega da DEFIS. Mas eu queria voltar e pontuar a questão da DEFIS lá no inventário, né? Todos os colegas sabem, né? Todos os contadores, o pessoal que milita na área sabe, né? Que a DEFIS, como arquivo eletrônico, ele é cheio de registros de campo, né? Lá ele tem o registro, deixa eu só me lembrar aqui, tem um registro D1000, né, o campo de registro D1000, que é o campo, por exemplo, que identifica a empresa do Simples Nacional. Mas o campo, um dos campos mais importantes, vocês que nos seguem, que estão aqui junto conosco, o Adalberto, o Levi, o campo que, para nós, para o fisco cearense, que vai chamar mais atenção esse ano, é o registro 5.300. É o registro dos campos 5.300. Tá? E para deixar claro mais ainda a questão do inventário, né? Que é a totalização do valor do estoque por item inventariado, que vai dar o valor do estoque, né, final daquela empresa, que ele vai lançar o estoque inicial lá nos campos, o estoque inicial lá no campo 5.000, no registro 5.300, campo 03. E o registro final, campo 5.300, registro 5.300, campo 04. Tá? Então, muita atenção para que esse campo, na realidade, seja preenchido com como eu digo, com a maior representatividade, com a maior fidedignidade possível. Por quê? Porque, na realidade, nós deveremos utilizá-lo, tá certo, nos nossos cruzamento de malha fiscal, certo? Então, por exemplo, se a empresa declarar 0 lá, nós vamos entender que, de fato, ele não tem estoque, tá certo? Ou que declarar 0 no estoque final, nós vamos entender que ele, de fato, não tem estoque e vendeu tudo, né? E aí é uma responsabilização, tá certo? Você pode retificar a sua declaração, a DEFIS? Pode. Enquanto você não tiver sobre a ação fiscal, tá certo? Enquanto você não for intimado a prestar, então você pode fazer a retificação. Mas olha, a partir do momento que você começa a fazer retificações, tá certo? Porque hoje o núcleo do Simples Nacional na Secretaria da Fazenda tem um colega da TI que trabalha diretamente com a malha fiscal do Simples Nacional. Nós acompanhamos diariamente
todas as retificações, todas as alterações, todas as situações que são alteradas ou retificadoras nas declarações e nos PGDAs. Isso é baixado todos os dias e acompanhado sistematicamente, tá certo? É tanto que vocês sabem que nós estamos fazendo isso porque você tem recebido no ECAC, né, no ambiente da Receita Federal, tá certo? Aquelas famosas notificações de autorregularização, onde a gente compara, olha, tua venda no PGDAS foi X, tá? Mas aqui, para nós, está dizendo que tu vendeu tanto na nota fiscal e ainda tem essa diferença aqui no TEF, nas transferências eletrônicas financeiras, né, por exemplo. Então, nós estamos acompanhando exatamente essa evolução. A gente não está muito mais preocupado na questão da fiscalização em si. Eu acho que a gente tem que, enquanto fisco, nós estamos mudando uma postura relacional, tá certo? É muito mais fácil para nós e para o contribuinte, para todos os envolvidos, para os contadores, nós dizemos, olha, nós temos essa informação sua aqui dentro de casa, tá? Nós buscamos isso dessa fonte, apresentamos para você. Ou você concorda ou você não concorda. Para que inicialmente a gente já sair com um procedimento de fiscalização? Não é essa hoje a filosofia, tá certo, da Secretaria da Fazenda. E eu acho que esse comportamento relacional de apresentar para o contribuinte aquilo de informação que nós temos dentro de casa, tá certo, é muito mais salutar e muito menos, eu diria, nocivo do ponto de vista financeiro para o contribuinte do Simples Nacional. Tá? Perfeito. E até sobre a perspectiva do profissional da contabilidade, viu, tu estava abrindo aqui o próprio manual da DEFIS, porque você falou em registros numéricos, que é justamente os dados que aparecem para você, né, por ocasião do tratamento dos dados e tudo mais. E para o profissional da contabilidade, os registros que você citou, nada mais são do que o estoque inicial do período, abrangente para a declaração, o estoque final do período, e aí sucessivamente a gente observa que tem o saldo de caixa, né, o banco no período abrangido para a declaração, o saldo inicial, o saldo final. E isso, na sequência, eu tenho as devoluções, entradas, total de devoluções de compras de mercadoria, transferências por mês. E eu chamo a atenção, Adalberto, que esse aí é um campo de preenchimento obrigatório. Se lá vai ser informado com dignidade, né? Ele não é um registro que pode ser opcional, é um registro obrigatório. Se lá vai ser lançado com fidedignidade, aí vai depender da informação da empresa. O que se espera é que ele seja preenchido de forma tal que os dados façam prova a seu favor. De modo geral, eu percebo que tanto empresas e, às vezes, muitos profissionais da área acham que a contabilidade faz prova a favor do... Não, a contabilidade, a boa contabilidade, a boa informação fiscal, o bom registro, ele faz prova a favor do contribuinte, não a nosso favor. Tá? Isso aí é uma questão que os contribuintes deveriam entender e serem o mais fidedignos possível nas suas declarações. Né? Chamo a atenção a esse ponto. Nonato, a gente teve uma pergunta aqui interessante da Glória Barbosa. Ela perguntou o seguinte: existe um cruzamento entre a movimentação bancária e as operadoras do cartão de crédito? Não, nós temos hoje a questão do cruzamento TEF, né? Aqui, transferências eletrônicas financeiras, que é o TEF, e os cartões de crédito. Sim, nós fazemos isso. Agora, se ela está se referindo a gente buscar aquela informação que está lá no banco, do sigilo, não, aquilo não. Tá? Mas existe previsão, Nonato, de... Não, desculpa, pode falar. A secretária ela fez uma live aí recentemente falando sobre essa questão aí, e o Estado, né, estabeleceu aí a lei sobre isso, né, sobre como buscar essas informações, de que forma e de quem pode solicitar essa informação, né.
somente, salvo engano, no estado do Ceará, pela lei, só quem pode buscar essas informações, solicitar essas informações, é somente, nesse primeiro momento, a própria secretária da Fazenda e a secretária executiva, né? Apenas 2 pessoas nesse momento, salvo engano. Então, respondendo à pergunta dela, aquela informação talvez ela queira dizer da gente saber a movimentação bancária, o que entrou, o que saiu, tudo aquilo que está lá da movimentação no banco, aquilo no processo de fiscalização é que pode ser solicitado e quando fundamentado o porquê, né? Hoje a gente se atém a informações TF disponibilizadas que nós temos pelas administradoras de cartão de crédito, né, e cartão de débito. Então, sim, nós fazemos esse cruzamento, olhando isso e vendo o PGDAS e vendo as notas fiscais do contribuinte, as notas fiscais de venda do contribuinte. E olha, você não sabe, gente, o quanto acontece, por exemplo, tem contribuinte que compra, e quando você vai ver, a declaração de venda do PGDAS dele não corresponde a 1/3 do valor das compras. E existe aqueles ainda, né, que aí eu acho que não é um bom contribuinte, é um contribuinte que nasceu para uma prática mais deletéria. Tem aqueles contribuintes que eles nascem, às vezes, como MEI, vão para a questão da ME, depois vão para a EPP, compram milhões e não tem nada praticamente nas obrigações acessórias e desaparece, né? Mas aí hoje nós já estamos, o estado do Ceará, como vocês bem sabem, hoje nós estamos já com um controle bem mais consistente sobre essas situações, né, de compras e venda do contribuinte. Hoje praticamente isso não, eu diria que a gente chega a quase 100% nesse controle por conta da Instrução Normativa 84/2020, eu não sei se vocês conhecem. Não é o âmbito da discussão aqui, mas é um controle fiscal que nós temos hoje, tá certo? No que se refere à questão das aquisições e das vendas do contribuinte. Pois é, Nonato, embora eu confesso que eu não conheço, digamos, o trabalho das outras secretárias da Fazenda, das outras unidades da federação, mas, assim, através de conversas com alguns colegas de outros estados, eu, comparando o trabalho da secretária da Fazenda do Ceará, vendo os outros estados, eu acho que é um trabalho muito exemplar, sabe? É um trabalho muito completo, comparado a pelo menos outros estados que eu conversei com alguns colegas, sabe? Eu acho muito interessante nisso. E tanto é, Donato, uma situação que não aconteceu comigo, mas foi também com um colega meu, que, por exemplo, ele tinha uma pessoa que o cara era MEI, né? Era um MEI, só que na intimação que a Cefaz deu para ele, pegou movimentações tanto na conta bancária do CNPJ do MEI, quanto da conta bancária do CPF dele. E através das movimentações, né? Que através dessas movimentações foi identificado que o cara, digamos, teve um faturamento de quase 200 mil, né? Muito acima do limite do MEI, né? E eu acho muito interessante esse trabalho da Cefaz. Isso é muito comum, Levi, acontecer. É muito comum a gente pegar. E aí, às vezes, a gente recebe, Adalberto e colegas que nos servem, e a gente recebe aqui muitos e-mails, e olha só, o cara diz, olha, mas eu vendi, foi 100 mil, foi na maquininha, mas foi no meu CPF. E eu vou ter que declarar essa receita? Vai sim. Você, por que não vai? Você, por esse volume, você também é considerado contribuinte. E você tirou essas vendas aí, foi da pessoa jurídica. Tá certo? Você, como MEI, tirou isso aí, supõe-se que da pessoa jurídica. Então, vamos ter que somar o seu faturamento. Você vai ter que deixar de ser MEI. Você vai ter que fazer alguma alteração. Você vai ter que fazer a alteração aí para ME. Mas, Adalberto e Levi, a gente fugiu um pouco ao assunto, mas eu queria pontuar essa questão para fazer um apelo aos contadores e pessoas que estão nesse momento nos vendo e nos ouvindo, no seguinte sentido. Nós estamos
Quando a gente coloca uma malha fiscal de acompanhamento, quer para MEI, para ML, para EPP, ou para qualquer empresa normal, o que nós buscamos, na realidade, é uma concorrência leal para todos, né? É uma Perfeito. concorrência leal para todos, que é isso que se busca, né? Um mercado com equidade, né? E com igualdade de competição. E eu sempre costumo pagar imposto, subsidia quem não paga, ok? Mas a minha questão é quanto ao MEI. Por exemplo, eu ainda hoje fico assim aflito, né? Essa é a palavra, eu fico aflito quando eu vejo, por exemplo, o cara olha o MEI dele, a gente pegou o MEI, vendeu 250 mil, como colocou o Levi. Aí ele recebe aquela nossa comunicação no ECAC, lá muitas das vezes recebe na Receita Federal, tá? E ele na realidade, era para ele fazer o desenquadramento retroativo ao primeiro ano, ao 1º de janeiro do ano calendário, tá? O que é que o pessoal, na maioria das vezes, faz? Faz como se fosse para o ano seguinte. Diz que contratou 2 empregados e coloca para o mês seguinte. E aí cria-se um problema sério, tá certo? Por quê? Porque o fisco pode, de ofício, refazer aquele enquadramento dele, colocando ele originalmente lá para 1º de janeiro do ano calendário. Tá? E isso, sim, tem sido uma coisa que nos causa realmente muita preocupação, porque são contribuintes, tá certo? De um perfil econômico, que podem, dependendo de uma situação como essa, demandar um trabalho e burocratizar todo um sistema de acompanhamento e colocar, por exemplo, um processo lá dentro do sistema tramita, que muitas das vezes vai levar 30, 40 dias, e aí a gente fica na burocracia, tá? Então, é só essa observação quanto aos MEI, né? E dizer que o MEI Perfeito. também não é obrigatório a DEFIS, né? Está fora. Pronto, Dentro pronto, Donato, eu ia dessa até falar. pontuação, Desculpa. então tranquilo, dentro dessa Pode falar. pontuação, dentro dessa pontuação, até registro que nos últimos 5 dias, desde a semana passada, eu tenho visto aqui, eu acompanho de ordem legislativa diariamente, e a Receita Federal ela tem lançado muitos atos declaratórios de exclusão de empresas, também de forma retroativa, por empresas do Simples Nacional, né? E Onde esses atos acontecem por falta de escrituração do livro caixa, esses atos acontecem pela Receita Federal por questão de vedações no nível de quadro societário. A empresa do Simples ela tinha aí uma atividade ou até mesmo um excesso de limite. E nesse contexto, que a Secretaria da Fazenda ela vem realizando atividades também nesse sentido, né, que a gente não vê assim como acontece no âmbito do Diário Oficial. A Secretaria da Fazenda ela divulgando, certo, em algum canal exclusivo essas informações. Da Receita Federal entra aqui no sistema de normas e identifica os atos declaratórios que aconteceram, as concessões de regimes especiais, etc. Existe algum meio do próprio contribuinte, ou dos contribuintes, eles identificarem esses dados de exclusão, né, independente de ser com a sua empresa ou não, de forma pública? Como é que tem acontecido isso hoje? Né? Como é que tem sido essa movimentação de notificação aí por parte do fisco estadual? Esclarecer que, como colocado por você, que tanto o fisco federal como o estadual e municipal, ele pode proceder à questão das exclusões, né, da empresa. Perfeito. Ele pode excluir as empresas. Contencioso próprio, né, que nós chamamos, né, que é o contencioso de exclusão, que no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado, ele se dá lá na Coordenadoria de Atendimento e Execução. Que vocês conhecem o coordenador, que é o Dr. Júnior Frutuoso. Mas, gente boa, viu? Gente boa, de fato. Gente boa. E um ótimo chefe, também inteligente, e também muito habilidoso e
compartilha ideias, que acha que o relacionamento fisco-contribuinte tem que ser sempre de forma transparente. Verdade. Vou dizer para você o seguinte, quanto a essa questão da exclusão. As exclusões, elas têm um ato próprio, tá certo? É feito um despacho, inicia-se com um despacho no nosso sistema próprio de controle, no CAF, né, no controle de ação fiscal, que hoje mudou, que é o CAFIE, tá? E a partir daí, o contribuinte é cientificado desse processo, tá certo? De exclusão, é dado amplo direito de defesa e, ao final do decorrer, tá certo? Não sendo efetuada, não sendo razoável, não sendo acatada as suas argumentações, ele vai ser excluído do Simples Nacional, tá? E é feito aí o ato de exclusão, tá? Que é previsto na instrução normativa, não me falha a memória aqui, da exclusão é 13/2008, que foi recentemente alterada. Tá? Mas não me lembro, Adalberto, sendo bem honesto com você, de nenhum mecanismo de publicação, tá certo? No Diário Oficial que você possa consultar para ter esses atos de exclusão, tá certo? Tanto das várias formas, por participação societária, por ausência de livro caixa, por outras situações eventuais. Mas é muito boa essa tua ideia, tá certo? É muito boa essa tua ideia aí de fazer a publicação dessas exclusões. Até porque a gente faz isso, comunica isso no portal do Simples Nacional, quando é feito pela Secretaria da Fazenda, né? Perfeito. E nada mais justo que se dê publicidade. Perfeito. Nonato, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Embora a gente sabe, o MEI não manda a ADFIS, manda aquela declaração anual do MEI. A Cefaz, no caso, no trabalho fiscalizatório, ela também utiliza dessa declaração anual do MEI para fazer acompanhamentos daquele CNPJ específico? Não, nós não baixamos. E aí você está querendo dizer a declaração... A declaração anual do MEI? Né? Ela dá né? A das MEI, né? Nós não trabalhamos com ela ainda. Ainda, né? Ainda. Nós não fazemos isso, né? Na realidade, colegas, nós temos aí... Simples Nacional, você sabe que de só tem um nome. Nós temos aí um amplo campo de atuação. Nós temos que, antes de trabalhar com a das MEI, nós temos que trabalhar com as compensações, tá certo? Que são feitas no âmbito do Simples Nacional. Nós temos acesso a esses arquivos, a essas informações, tá? Então, há um amplo leque, tá certo? De cruzamento de dados. Por exemplo, Santa Catarina, que você se reportou, Santa Catarina ele é um exemplo de acompanhamento, tá certo? De excelência de cruzamento de malhas no Brasil. Não sei se vocês sabem, Santa Catarina tem a malha fiscal do contador. Né? O Ceará não tem malha fiscal do contador. Tá? Estou dando isso aqui como exemplo, pessoal. Não estou dizendo que a gente vai fazer malha fiscal. Tá? Mas Santa Catarina, como isso de ponta, né? E a gente segue, assim, nós temos muitos exemplos bons de Santa Catarina, tá certo? E você sabe, Levi e Adalberto, que os fiscos, eles trocam informações entre si, né? Então, é uma experiência de Santa Catarina. Eu, particularmente, estou dizendo para vocês, né, honestamente, que eu nunca tinha ouvido falar de malha fiscal de contador. Tá? Eu também não. E a diferença, por exemplo, todos os estados, aliás, todos os estados que estavam ouvindo, né, isso, ficaram assim, como uma novidade, porque de fato é uma novidade a nível de Brasil, né? Então, Santa Catarina, ele prevê 72 malhas fiscais por aqui,
porque o objetivo deles lá, assim como o nosso, né, o nosso objetivo é buscar o presente, né, olhando o mais próximo do presente possível. A malha fiscal, a malha de acompanhamento, ela existe para isso, né? Ela não é a cobrança do imposto em si, mas é o acompanhamento para e passo, é o acompanhamento sistematizado o mais próximo possível da realidade. Essa que é a função da malha fiscal. A malha fiscal não é punitiva, né? E como nós estamos falando de malha fiscal, vocês, como contadores, são sabedores que em 9 de novembro do ano que passou, a Receita Federal colocou em produção a malha fiscal das empresas do Simples Nacional. Não sei se alguma empresa de vocês já foi pega nessa malha, tá? Mas ela está em produção, tá? E o estado do Ceará, tá certo? Tem não o estado do Ceará, mas qualquer estado brasileiro, tá certo? E o Distrito Federal pode utilizar essa malha fiscal para fazer a introdução dos seus parâmetros, tá certo? Para olhar para esses contribuintes, olhando já diretamente no ambiente da Receita Federal. Certo? Perfeito. Eu estava verificando aqui, Renato, alguns dados estatísticos, até para que você possa comentar e dar a proporção, né, do que vem sendo feito. Por exemplo, no estado do Ceará, eu estou pegando aqui um dado bem recente, relativamente recente, até o dia 28 de fevereiro de 2021, nós temos aqui 523.790 contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional. O sistema, o próprio ambiente de informática... Quantos MEI nós temos aí? Posso habilitar agora aqui, rapidamente. De Simples Nacional, nós temos esse quantitativo. Para o MEI, está até carregando aqui os dados e recomendo para quem queira fazer uso, né, de verificar essas informações no próprio site. Eu estou aqui no site do portal do Simples Nacional, na aba Estatísticas. Você deve falar em dados estatísticos, né? Você deve dar em dados estatísticos. Perfeitamente. Eu estou olhando aqui agora, em 2021, né, por unidade da federação, no Ceará nós temos em fevereiro 365.518 MEIs, ou seja, microempreendedores individuais, 365.518. Ou seja, é realmente um campo bem grande, juntando os dois aí, dá quase... No estado do Ceará. Você deve ter feito filtro aí se todos são... porque esse estatístico aí ele é muito bom porque ele te dá até o percentual, não, ele te dá a quantidade absoluta de mês por KNAI. Tá? Eu também tenho esse dado. Esse estatístico. Também, tanto de microempreendedores individuais como do Simples. Isso, eu tenho também nem todos esses que você está dizendo aí são fato gerador de ICMS. Pode ter grande quantidade deles aí que seja serviços, né? Perfeito. É isso mesmo, né? Como é que tem sido aí o sistema do fisco? Como já respondendo também, Renato, alguma perguntinha que a nossa colega Vera colocou aqui, que ela comenta sobre o fato do MEI ultrapassar esse limite, os seus impactos, está de forma paralela ao que a gente vem conversando aqui, mas talvez seja interessante, sim, as suas considerações, até sob o ponto de vista das operações fazendárias. Ela diz o seguinte: olha, em relação ao MEI, você faz barra as compras quando ultrapassa 81 mil, mas ela acha, né, do ponto de vista dela, que deveria barrar quando ultrapassado em 20%. E nessa sistemática toda, esse quantitativo de contribuintes que existem, tanto na condição de microempreendedores individuais, como dentro do Simples Nacional, como é que tem sido essa rotina da informática para realizar esses procedimentos? Existe essa condição, né, de mudar essa barra de entrada e tal? Eu agradeço a oportunidade até de fazer esse esclarecimento. A massa de dados que nós temos, tanto de contribuintes do Simples Nacional, tá? Como
e aí englobando o MEI, é uma massa de dados enorme, como você próprio acabou de colocar. E a gente faz, a Levi e a Adalberto, a colega que perguntou, o sistema, né, de acompanhamento das aquisições e das vendas, tá certo? E das vendas desses contribuintes, eles foram parametrizados da seguinte forma, né? O limite, tá certo? O limite do sublimite estadual, ele é 3.600.000. Ora, o contribuinte ele pode avançar até 20%, né? Então, isso aí dá 4.320.000, tá? Perfeito. Dá 4.320.000. O que nós fazemos? Nós não parametrizamos os 80%, olha só o que nós estamos fazendo. Nós não parametrizamos aí os 80% em cima dos 3.600.000. Nós parametrizamos em cima de 4.320.000, já dando a margem dos 20% de aquisição para eles, tá certo? Se ela tiver um caso específico e que isso tenha fugido à regra, tanto no que se refere a ME, PP ou até o próprio MEI, eu gostaria de saber. E gostaria de saber também se o caso específico trata de uma empresa em início ou não de atividade. Início ou não de atividade. E aí tem a questão da proporcionalidade. Perfeito, ficou bem claro isso aí, né? É interessante a gente registrar porque o limite de 4.800.000 se dá quando eu considero os 12 meses. Mas a empresa que é constituída no decorrer do ano calendário tem a proporção, né? No caso do Simples Nacional, de 400.000 por mês, multiplicado pelos meses aí restantes para o ano. Ela disse até aqui, de forma adicional, que ela comenta de respeitar o MEI, né? Dos 81.000. Ela está dizendo que nas aquisições, aqui, existe essa trava quando ultrapassa as compras, quando o valor das compras ultrapassa 81.000. E nesse caso ela acredita que seria, né, interessante que essa trava acontecesse quando ultrapassasse dos 81 em 20%. Aí nesse outro caso aqui, tem alguma consideração? Tenho. Por exemplo, nós parametrizamos 81.000, mas nós damos os 20%. Então, na realidade, salvo engano, de cabeça, dá 97.000 e alguma coisa, não é isso? Isso, 97 alguma coisa, acho que 200. Dá 97. Então, eu pego os 80%, tá certo? Eu não, a Secretaria da Fazenda, nós pegamos não os 80% dos 81, mas do 97, já dando a margem para ela, tá? E aí eu insisto, se há erro nessa nossa parametrização, ou para esse contribuinte específico, pode passar, o Adalberto, o CNPJ, tá certo, Pelo amor de Deus, só não passe por aqui, né? O que é que nós estamos errados, tá? Só não passe por aqui, nem mande por direct do você. Nonato, eu passei, na verdade, por uma situação, foi um caso comigo. Eu, na verdade, digamos, tinha negociado com um cliente, né, que ele tinha um MEI no passado e, de acordo com ele, o CGF dele estava em edital, né? E aí, quando eu liguei na época para o plantão da Cefaz, disseram que era por conta do limite, né, que tinha passado. Só que o cliente jurava, de fato, que não tinha comprado muita coisa. Aí o que é que eu fiz? Isso foi antes do lockdown, né, que aconteceu. Aí eu agendei uma senha para ir na Cefaz da Parangaba, certo? Que era o núcleo desse cliente. E aí fui com ele pessoalmente, né, nós dois. E aí o auditor fiscal, ao conferir, né, o CGF dele, o que é que foi identificado? Que, de fato, ele não houve essa compra nesse CGF específico, acima do sublimite. O cara tinha comprado, há 2 anos atrás, 17 mil reais apenas. 17 mil. É um valor que não ultrapassa o sublimite. Aí o que é que o cara falou? Aí o que é que o auditor lá fez? Ele falou, olha, isso de fato não está correto em edital. E vem até uma informação interessante, porque eu não sabia disso. Na época que esse cliente, né, que tinha um MEI, que teve esse problema, o que é que ele fez? Ele baixou o MEI a pedido no portal do empreendedor. E aí, o que aconteceu? Quando ele tentou abrir um novo MEI para ele, depois, o que foi que aconteceu com ele? O CGF não foi liberado porque ele tinha essa pendência com a Cefaz. E eu não sabia que a Cefaz, eu falando por mim, que tinha essa ferramenta, digamos, monitorar o CPF da pessoa e não conceder o CGF até regularizar. Aí o que nós fizemos?
Aí o que é que nós fizemos, né? Como a gente estava lá pessoalmente no núcleo, eu, o cliente e o auditor, ele ao identificar que de fato ele nunca ultrapassou esse limite das compras, né? E, digamos, ele retirou a pendência e liberou o CGF novo para esse MEI, né? Na época. Isso foi até em janeiro desse ano, no começo do ano, se não me falha a memória, Nathan. Foi final do ano passado. Eu achei bem interessante e é uma ferramenta nova que eu desconhecia, né? Esse monitoramento pelo CPF, caso o MEI baixe com dívida. Levi, eu queria também conhecer isso assim, porque eu tenho visto nossa falha aí, pode ser que nós tenhamos errado, mas eu acho nosso índice de acerto, isso chega quase Não, a 100%. é muito grande. É quase 100%. Nosso De chega caso... quase 100%. E eu queria até, acho interessante, porque na realidade nós introduzimos uma ferramenta agora que é para estar acontecendo, ela foi colocada em produção, no caso das MEs e EPP, quando elas entram nesse evento 84, na instrução normativa 84, né, 2020, o que é que acontece? É para vocês estarem recebendo um e-mail, tá certo, de que aquela empresa entrou naquela situação de compras e vendas na relação 80-20. Isso é para estar acontecendo. Se não, é bom até a gente ficar sabendo, né? Porque isso é para ter entrado em produção, que é uma coisa que a secretária disse, olha, se nós estamos acompanhando, então nós não vamos ter que impedir que a empresa deixe de emitir documento fiscal por conta de entrar em edital. Porque os contadores, e com justa razão, a gente recebeu uma reclamação de que, quando ele foi emitir a nota, ele se deparou com a situação de que a empresa dele estava em edital. Tá? Estava, e de fato estava. Então, ele tem razão. Só, olha, agora eu estou querendo emitir a nota e não posso mais. E aí nós conversamos e ajustamos e chegamos a um acordo de que os contadores, tá certo, os contadores, as empresas, né, devem receber esta comunicação, como o sistema Credencia faz, dizendo, olha, você entrou em edital por conta dessa situação. E eu gostaria, Levi, achei muito interessante tanto o seu caso como dessa outra moça, e eu queria esses dois CNPJs para ver... Para dar uma olhada, né? Pronto, eu te mando. Para onde nossos cruzamentos falharam, né? Não, é interessante mesmo. Inclusive, quando a pessoa lá conferiu na Parangaba, ele mesmo ficou surpreso, identificado. Não, como pode, né? Houve uma compra de mais ou menos 17 mil. O que eu faço com o contribuinte, quando chega uma demanda dessa para mim, o que eu faço é pegar, vou lá no arquivo, seleciono aquele contribuinte, mando para o contador as compras, está aqui suas compras, está aqui suas vendas, provando para eles o porquê ele, de fato, ele entrou na instrução normativa 84/2020. Agora, só complementando, que você não sabia, talvez o Adalberto não soubesse, talvez os contadores, nossos seguidores aqui que estão nos acompanhando agora, não saibam, é que, de fato, nós fazemos também esse cruzamento aqui, você se reportou por questão do MEI. Por exemplo, digamos que o MEI, agora, hoje, comprou R$200 mil e entrou na instrução normativa 84/2020. Entrou em edital. Portanto, ficou denegada no ambiente nacional da nota fiscal eletrônica. Tá? Aí o que é que o MEI faz? Ora, vou lá na Receita Federal, baixo meu CNPJ NIRI. Ok? Perfeito. Beleza, escapei. Não escapou. Essa informação CNPJ NIRI, ela vem para nós. Quando essa informação chega, nós baixamos aqui esse CNPJ NIRI, porque ele baixou na Receita Federal. Mas só que o CPF dele ficou aqui conosco, por conta daquele primeiro, né, da informação de MEI, do primeiro CNPJ MEI. Então, há uma regra de negócio que diz o seguinte: olhe todos os CPFs que já caíram, né, na instrução 84/2020, ativa em edital. É por isso que aconteceu isso com esse rapaz, tá? Ou seja, ele foi lá, tirou um novo CNPJ e solicitou uma nova inscrição. Aí nós olhamos este CNPJ novo que veio com esse mesmo CPF, rodamos a nossa base e encontramos ele. Esse cara aqui vai comprar R$200 mil e baixou o CNPJ NIRI, em vez de nos dar as explicações, ou então ter alterado para ME.
E assim, Adicionalmente, Renato, até para você continuar a própria resposta, no caso de empresa que é constituída na forma de limitada, vários sócios, isso também se enquadra? Um dos sócios teve uma situação como essa, como é que tem sido o tratamento nesse caso? Não entendi, Adalberto. Você pode repetir, por gentileza? Claro, nós estamos falando aqui de uma empresa que era um MEI, né? O cara baixou o CNPJ MEI e agora ele está abrindo em sociedade com outra pessoa, uma outra empresa também do ramo comercial, contribuinte do ICMS. Nesse caso, haverá algum tipo de exigência também, né, ele como partícipe, como sócio, como administrador? Também. Nós também criticamos esse CPF, tá? Porque nós olhamos que ele foi MEI, tá? E se tiver alguma situação de pendência, tá? Nós queremos que ele explique para a gente, né? Explique por que ele comprou R$200 mil. Porque quando nós vamos lá olhar, e aí a consulta é pontual mesmo, porque quando nós vamos olhar lá o das MEI, a declaração dele, não tem 200 mil de compra, não tem receita suficiente para 200 mil de compra. Tá? E nós, de fato, olhamos essa relação também societária do MEI, que deixa de ser MEI e entra em sociedade com numa outra empresa. Perfeito. Nonato e Adalberto, a gente está acho que quase 1 hora de live e eu confesso que estou com medo da live cair a qualquer momento. Mas não cai mais, viu, Levi? Pode ficar tranquilo, né? que agora foi liberado, excede o tempo de 1 hora, tranquilo. Apesar de não precisar usar muito mais do que isso, talvez, mas tem chegado algumas perguntas que são muito importantes. Teve uma da Márcia aqui, inclusive, né? Márcia Nacera, ela perguntou, Nonato, como eu faço para declarar as compras de uso e consumo? Para assim mostrar a Cefaz apenas que a compra diferenciar o que ela comprou para revender e o que ela comprou para uso ou consumo. No caso, ele pode se justificar, caso, por exemplo, o CGF fique em edital? Uso, consumo mobilizado, como é que ele faz essa apresentação, né? Até o próprio Exatamente. Lá na Defis tem um campo específico para isso. Eu não me recordo aqui, porque são tantos os registros com centenas de campos, mas isso está lá para ele poder declarar tanto ativo imobilizado como consumo. Ele você varrendo a Defis aí, você vai ver. Lá nas compras. Tem aqui, sim, tem as informações para o que é, inclusive, importação, tem total de entradas de transferência para comercialização e industrialização, o que é saída, para você especificar as entradas do total das entradas. Então, acho que o próprio tratamento dos dados identifica que a diferença é de alguma coisa, então casa-se com os documentos fiscais emitidos contra a empresa, dá para se identificar isso aí também, né? Acredito que ela se refere à questão do MEI também, né? Como é que faz no caso do MEI dessas aquisições desse tipo? Eu faço uma compra aí que é para uso e consumo, olha, o MEI, né? Através do MEI. Não tem Defis, não tem obrigação acessória para me prestar conta. Ele não tem obrigação acessória nenhuma. A única obrigação acessória que ele tem é aquela do final do ano, aquela declaração de receita e ter a documentação fiscal probatória. Tá certo? Então, a única forma do MEI prestar conta disso é apresentando o próprio documento fiscal. Não há outra forma. Tá? E aí, vale o esclarecimento, né? A gente pega muito MEI comprando Renegade, a gente compra muito MEI. Meu sonho, viu? Meu sonho. Uma BMW. Compras? Rapaz, adoro, viu? Que 4x4, muito bacana. Bom demais. E aí, a gente não entende como é que aquela receita tão pequena consegue alcançar um patrimônio, né? O que é um patrimônio? Um carro de 230 e tantos mil, um Renegade 180, por aí vai, né? Então, a gente leva isso, nós temos hoje esse acompanhamento dessas compras, pessoal. Tranquilo, isso é fácil. Para o fisco olhar e acompanhar isso. Não se faz mais nada escondido. O que acontece é o seguinte, para onde o fisco aponta os valores de corte que ele estabelece, tá, para fazer o acompanhamento sistematizado e contínuo.
mas não se faz mais nada à sombra. Perfeito. Rapaz, acredito. A não ser que ele adquira sem nota e venda sem nota, aí não tem como, né? Aí fica mais, e mesmo assim, né, dificulta, mas não encobre completamente, né? Está em função da própria financeira, cruzamento de dados mais avançados, etc. E aí, eu tô, até para complementar e voltar a palavra para o Levi nesse caso, né? Sobre, dentro desse mesmo contexto, a questão das operações com comunicação, né? Que inclusive está no nosso tópico aqui, tem gente que tem confundido e tudo mais. E eu acho que cabe a gente lembrar desse detalhe, acho que o Levi também ia fazer isso, e um detalhe sobre esse tipo jurídico que a gente muito discute aqui, que na verdade nem chega a ser um tipo jurídico, o próprio MEI, é que alguns esquecem, acho que fica até didaticamente mais fácil de você resolver problema com o MEI, que, a bem da verdade, o MEI é uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Então, tudo que você tiver que prestar conta, você tem que imaginar que vai ser a pessoa que fez a inscrição que vai ter que se manifestar para isso. Olha, o cara vai ter que levar nota fiscal, o cara vai ter que pleitear aí algum meio de comprovar que aquele dali foi utilizado para atividade comercial, alguma coisa nesse sentido. Agora, reneguei de carro de luxo, que fica mais difícil, né? Não sei se isso vai dar muito certo. Mas sobre a questão da comunicação, que o Levi também vai comentar, né? Nesse caso, o que é que a gente tem aí? Assim, eu ia comentar para vocês o seguinte, a secretaria, como eu falei no início da minha fala, a gente tem se pautado, a Secretaria da Fazenda, e isso é uma orientação de nossa secretária, a gente tem se pautado e quer se pautar com a maior transparência perante os fiscos, perante o contribuinte, né? E a sociedade. Por conta disso, a gente está tendo esses diálogos, nessa abertura de diálogo. Nós temos hoje no Ceará uma grande quantidade, tá certo? Mas uma enorme quantidade, vocês nem talvez não saibam tanto, nós temos aproximadamente quase 1.000 provedores de internet, tá? Os provedores de internet, eles, que são aquilo que nós chamamos de SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, né? Eles têm também informações a prestar na DEFIS, né? Eles têm informações a prestar na DEFIS, que é exatamente o registro 05.330, que é o Serviço de Prestação de Comunicação, ok? O que é que nós temos observado, né? E aí vale uma observação importante. Não sei se os senhores se lembram, mas muitos dos que nos estão acompanhando aí, se ainda tiverem a paciência de não estar, né, Levi e Adalberto? Nós temos aí, não sei se lembram, que quando da autorregularização da instrução normativa, a primeira autorregularização de 2018, nós colocamos lá também as empresas de comunicação. E cometemos um erro grave. Eu lembro. Nós fizemos uma confusão grande lá no dia daquela apresentação. No bom sentido, para tratar sobre as aquisições com mobilizado, que não estavam sendo consideradas e tudo mais. E tal, aí chegava as empresas de comunicação e dizia, não, isso aqui é do ativo mobilizado, isso vai junto com o pacote e tal, e de sorte tal que nós refluímos e tiramos as empresas de comunicação daquele pacote. Mas elas haverão de entrar agora, né? Porque nós, como você disse, o fisco ele sempre procura estar acompanhando na medida do possível as operações do contribuinte, tá? Então, o que é que a gente descobriu, né? Essas operações, primeiramente, os PGDAs, a maioria dos PGDAs do pessoal da comunicação, do Serviço de Comunicação Multimídia, eles estão declarando o serviço de comunicação de provedor de internet no anexo 3, prestação de serviço anexo 3, quando, na realidade, comunicação não é anexo 3, é anexo 1, tá certo? Que é gerador do ICMS. Porque incide o ICMS, é anexo 1. E aí, ok, isso é uma primeira observação, pessoal. Mas a compra real
né, a compra real das empresas, dos provedores de internet, que interessa para nós compararmos com as suas saídas, são a compra que elas fazem dos pacotes das grandes empresas, que elas compram os links, por exemplo, ela compra um link da Vivo, da BrisaNet, ou de uma outra grande empresa, tá certo? Ela compra esse pacote, tá certo? E aí, como pequeno provedor, essa é a compra da comercialização dela, tá? Esta que é a compra a ser observada por nós enquanto fisco, tá certo? E aí ela vai e faz a sua distribuição e as vendas do seu pacote naquelas residências daquele distrito, daquela cidade, do interior do nosso estado, tá? E é aí onde nós vamos entrar agora, tá certo? Nós temos essas informações dentro de casa, tá certo? Por quê? Porque essas empresas, elas são obrigadas, tá, a declarar essas compras desses links dedicados, né? Desse que nós chamamos link dedicado, desses pacotes que eles compram das empresas para fazer a distribuição. Tá? Perfeito. Para mim ficou muito claro, né? Até a nossa colega Glória perguntou aqui, né? Como é que procede no caso desses erros aí esse equívoco na declaração, né? Porque a gente pode dizer para retificar, né? Vai ter uma diferença aí de tributo a recolher, mas o ideal é fazer isso antes que alguém aperte um botão lá para rodar uma mensagem. Tem um botão que chega umas notícias muito ruins aqui para a gente, umas notificações. É um botão vermelho, viu? Apareça aqui, né? Tem diferença a recolher. É melhor você se antecipar, né? Na realidade, aí ele é assim, mas o que eu paguei indevidamente, quem é que vai me restituir? A quem você pagou indevidamente. Perfeito. Se o serviço incidia ICMS, era devido ao Estado. Se você pagou ao município indevidamente, peça a restituição ao município. Tá? Em sendo, evidentemente, o serviço de comunicação. Ok? Que não é uma maravilha, né? Que aí já complica um pouquinho. Né? Você tem que prestar esse tipo de conta diretamente com o município para que ele possa, então... Ele vai ter que lhe restituir aquilo ali. Sim. Não dá nem para executar alguma compensação, porque a rigor você não tem, né? Uma receita sujeita ao ISS, mas mesmo assim não está perdido, né? Está perdido, dá para fazer sim a recuperação. É isso aí. Tá. E evidentemente que você, ao fazer essas retificadoras, Levi, um arremate final, e você, os ajustes que você deixou você vai pagar com multijuros acumulados. É uma dor maior. Então, eu queria só comentar aqui, gente, com a Defis, né? Eu acho que a gente falou muita coisa interessante. Eu acho que, digamos, para fechar sobre ela, porque como eu falei, né? Nós temos aqui pessoas que ou estão começando a trabalhar na área de contabilidade, ou ainda estudante, e até profissionais com bastante tempo de trabalho. Sobre a Defis, né? Por exemplo, se nós temos uma empresa, onde a empresa tem a matriz e ela tem 8 filiais, né? Na Defis, nós temos que enviar informações de cada filial e da matriz, né, Donato? Exatamente. Da matriz e de cada estabelecimento. Porque lá na Defis tem a declaração por estabelecimento. Perfeito. E se abre para cada estabelecimento, cada registro daquele. Perfeitamente. Beleza. Viu? É isso aí, para mim bem lembrado, inclusive. É importante colocar isso. Perfeitamente. Eu acho, gente, assim, o Simples, eu acho ele um ótimo modelo, sabe? Eu acho o Simples, ele pega muito na complexidade legal, mas em termos de questão tributária, por exemplo, 8 tributos numa guia só, D+2, o dinheiro que entrou, já foi que entrou via Banco do Brasil, que é o banco distribuidor, D+2 está na conta do Estado, sem passar pelo Tesouro Nacional, tá certo? Então, é um modelo bem interessante, tá certo? Do ponto de vista da dinâmica. Pode não ser do ponto de vista da complexidade. Legal. Verdade. Eu acho que é isso, né, gente? A gente teve um bate-papo bem bacana aqui, várias pessoas participaram, mandaram dúvidas interessantes. Nós demos ainda informações bastante pertinentes, né, sobre o tema e até abrangemos um pouco a questão do MEI, né, tudo que querendo ou não, quando se fala de Simples, né, muitas vezes a gente lembra um pouco do MEI, né, nesse sentido.
E eu queria deixar esses momentos finais, né, para as considerações finais de vocês, né, os agradecimentos, enfim, iniciando pelo Adalberto e seguindo no Nonato, tá bom? Vamos lá, Adalberto, vamos com você. Não, basicamente agradecer mais uma vez pelo espaço, pelo convite ao coordenador da Comissão de Disciplina Nacional, nosso amigo e grande papai do Simples Nacional aí. Torcedor do Ceará, viu, Adalberto? Eu não posso dizer isso não, você vai ficar chateado. Diga, pai. É o nosso queridíssimo Orlando Silveira, meu amigo Nonato, é fantástico contar com sua disponibilidade. Colegas que vocês estão nos ouvindo, de Adalberto, ele acaba de chegar à nossa... A ideia era fazer isso, né? Dizer que era torcedor do Ceará, né? Mas agradeço demais aí pelo espaço, a todos os colegas que nos assistiram, né? Continue acompanhando os trabalhos aí, mesmo que nesse formato. E aquele abraço a você e ao meu amigo Levi. Estamos juntos. Beleza, vamos lá, Nonato. Suas considerações finais? Bom, eu só tenho a agradecer a vocês, ao CRC, ao organizador desse evento, a agradecer às pessoas que participaram, que interagiram conosco, né? Dizer da minha gratidão, que nós estamos sempre abertos a conversar e a dizer o seguinte, que o fisco cearense hoje tem uma relação de transparência com a sociedade, com o cidadão contribuinte. Muito obrigado. E, complementando, o MEI é modalidade de ME, né? Portanto, Simples Nacional. Perfeito. Pronto, eu queria agora, primeiramente, sempre agradecer a Deus, né, pela oportunidade, mais um dia de vida, enfim. E, em segundo lugar, agradecer ao Orlando, né, que é o nosso coordenador. Não esqueçam dos CNPJ. Tá joia, Nonato. Show. Aí eu queria também agradecer ao Orlando, né, pela oportunidade que nos deu, ao Nonato, que disponibilizou do seu tempo, né, para ter esse bate-papo com a gente. E a live ficará gravada, tá certo? Quem de repente comentem, né, quando eu salvar aqui a live, né, o que é que vocês acharam, se tiver mais alguma dúvida, enfim. Agradecer a todos pela participação, né? Ficamos mais de 1 hora de live e temos aqui 52 pessoas firmes e fortes, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado e se cuidem, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um abraço, gente. Abraço a vocês. Tchau, tchau. Abraço.